orientações, essas são orientações básicas com relação às vias eferentes, para que depois a gente possa discutir de forma mais adequada dentro da disciplina de neuroanatomia. Então, relembrando, são orientações básicas apenas para orientar o estudo de vocês no livro, para que depois a gente possa aprofundar essa discussão quando houver o momento adequado. Então, o que vocês vão estudar no livro de vocês? As vias eferentes do córtex cerebral. Vamos estudar as principais vias, o trajeto, as estruturas percorridas por essas vias. Não esquecer de estudar o cruzamento dessas vias, onde se dá o cruzamento dessas vias e a função específica de cada uma dessas vias. Vocês estão vendo aí uma figura exemplificando o trajeto do trato córtico-espinhal. Por que chama córtico-espinhal? Porque vai do córtex do cérebro em direção à medula espinhal. Por isso que se chama trato córtico-espinhal. Percebam que essa via é originada basicamente na área motora primária, no córtex cerebral que está anterior à área motora primária, também dito de córtex pré-motor e córtex motor suplementar, e parte dessa via também é originada no córtex somestésico, ou seja, também influenciada pela sensibilidade. Essa via, ela desce pela substância branca. Percebam que ela passa no joelho posterior da cápsula interna, melhor dizendo, passa na perna posterior da cápsula interna. Percebam que a cápsula interna é toda compartimentalizada. Tem a parte das fibras visuais, as fibras temporopontinas, fibras sensoriais, etc. Percebam que o trato córtico-espinhal passa na perna posterior da cápsula interna. Ele passa pelas estruturas mais anteriores do tronco encefálico, pelo pedúnculo cerebral, pela base da ponte e pelas pirâmides bulbares, até chegar à estrutura de decussação das pirâmides, que vocês já conhecem bem. A maior parte do trato córtico-espinhal cruza a linha média na decussação das pirâmides e origina o trato córtico-espinhal lateral. Parte desse trato não cruza a linha média e ele segue pelo trato córtico-espinhal anterior. E o trato córtico-espinhal anterior, em sua maioria, cruza a linha média na comissura branca medular, no momento logo antes de fazer a sinapse com o neurônio motor inferior. Então, percentual do trato córtico-espinhal que cruza a linha média, parte dele que não cruza segue como trato córtico-espinhal anterior. 75 a 95% do trato córtico-espinhal cruza a linha média na decussação das pirâmides. É diferente a função do trato córtico-espinhal lateral do trato córtico-espinhal anterior. Então vocês vão estudar a função do trato córtico-espinhal lateral e do anterior, além da anatomia, a função de cada um deles. Aqui está exemplificado o trato córtico-nuclear. Por que se chama córtico nuclear? Porque vai do córtex cerebral em direção aos núcleos dos nervos cranianos, que exercem função motora. Percebam que a organização da origem desse trato é na área da cabeça, no sulco, no giro pré-central. Percebam ali em destaque a área da cabeça, onde estão as informações que serão geradas para a motricidade da musculatura ocular, da língua, da face, da mastigação, da laringe, da faringe, certo? Então observem essa localização, está na parte mais inferior do giro pré-central. E observem que também desce pela substância branca do parênquima cerebral e passa pelo joelho da cápsula interna. O trato córtico nuclear passa pelo joelho da cápsula interna. Percebam que a cápsula interna ela tem divisões e vocês têm que estudar, vocês devem estudar as divisões da cápsula interna. São 5 divisões da cápsula interna que vocês devem estudar. Percebam que a maioria dos núcleos dos nervos cranianos recebe informação bilateral. Percebam que as setas estão levando informação para os núcleos ipsilateralmente e contralateralmente.
Isso acontece com o trato córtico nuclear à esquerda e à direita. Portanto, os núcleos recebem informação, em sua maioria, bilateralmente, certo? Isso daí vai influenciar, e vocês vão estudar sobre isso, nas síndromes que o paciente desenvolve se apresentar uma lesão unilateral das vias córtico-nucleares, né? Sobre a lateralização dos sintomas. Percebam que o núcleo do sétimo nervo, o núcleo motor do sétimo nervo, ele tem uma divisão superior e uma inferior. Percebam que a divisão superior recebe informação bilateral e a divisão inferior recebe informação apenas unilateral. Isso aí é a explicação da diferenciação entre paralisias faciais centrais e periféricas, que vocês devem estudar também sobre isso. Essa esquematização do livro de vocês é para mostrar toda a influência sofrida pelo neurônio motor inferior. Percebam que esse neurônio motor que está destacado aí é também denominado motoneurônio inferior. É aquele que está localizado na medula e participa da formação do sistema nervoso periférico, levando informação do sistema nervoso central até a musculatura. Então esse é o motoneurônio inferior. Todos os demais que estão influenciando esse motoneurônio inferior são denominados motoneurônios superiores, que é um termo mais atual para o que era antigamente denominado de via piramidal. Percebam que o córtex cerebral ele influencia o motoneurônio inferior diretamente através do trato córtico-espinhal e córtico-nuclear, ou indiretamente através dos tratos vestíbulo espinhal, rubro espinhal, retículo espinhal e tecto espinhal. Esse tecto espinhal está relacionado ao tecto do mesencéfalo, mais especificamente ao colículo superior. Percebam que esse esquema está tentando mostrar de forma bem simplificada, de forma ultra simplificada, como que é realizado o movimento. Percebam que há toda uma informação de ida e volta relacionada aos núcleos da base, substância negra, pallidum, striatum e núcleo subtalâmico. Percebam que há informações de ida e volta entre o cerebelo e o córtex cerebral. Tudo isso aí está relacionado à programação do movimento. E depois essas informações são enviadas para o motoneurônio inferior ou para o conjunto de motoneurônios inferiores, que vão exercer a função de controlar diretamente a contração muscular, certo? Vocês devem estudar no livro de vocês a diferença entre a lesão de motoneurônio inferior, que envolve o motoneurônio, o neurônio motor que está representado nesse esquema, e a lesão de motoneurônios superiores, que envolve todo esse outro conjunto de tratos, vestíbulo espinhal, rubro espinhal, tecto espinhal e retículo espinhal, e obviamente o córtico espinhal. Essa lesão que envolve os motoneurônios superiores está localizada no sistema nervoso central, e a lesão que envolve o motoneurônio inferior está na maioria das vezes localizado no sistema nervoso periférico. Isso aí é importante quando está se fazendo a avaliação do paciente, dependendo da síndrome que ele apresente, de motoneurônio superior ou motoneurônio inferior, vocês vão conduzir a investigação e o tratamento desse paciente conforme vocês imaginam que onde a lesão está localizada, se é no sistema nervoso central ou se é no sistema nervoso periférico. E esse assunto é melhor discutido na semiologia neurológica na parte motora. Resumindo então, nós temos os motoneurônios superiores e o motoneurônio inferior. O motoneurônio superior está localizado no sistema nervoso central e o motoneurônio inferior, a maior parte dele está localizado no sistema nervoso periférico. Há um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam lesão de motoneurônio superior. Igualmente, há um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a lesão de motoneurônio inferior. E essa diferenciação vocês já devem iniciar o estudo, e esse estudo será melhor detalhado em semiologia neurológica.